Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. A igreja continua adorando o nome do Senhor. Tem alguém que pode oferecer um louvor, irmãos, de adoração ao nome do Senhor, para nós coletarmos as ofertas? Se tiver alguém, venha aqui e louve o nome do Senhor. Uma das nossas cantoras, qualquer pessoa que queira cantar nesta noite, a oportunidade é agora. A irmã a irmã Lídia está vindo. Vamos ouvir este louvor e colher as ofertas. E na sequência o pastor já está com a oportunidade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus amado. Glória a Deus. Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, já teria desistido. E até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria força para seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinho, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou eu o mesmo Deus e nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pelas mãos e te ajudo a seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha. É a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história. Faço na guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando. É a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. Aleluia. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinho, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou eu o mesmo Deus
poder. É a minha mão que abre e que fecha. É a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história. Faço na guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando. É a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. É a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. Amém, Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos ficar de pé para a gente ir ganhando tempo, com muita alegria, que eu venho de novamente aqui, hoje, nesse dia tão importante de estudo da palavra, de ministração, de oração também, pensando como Deus tem ouvido a gente, vocês, a igreja, todos aqueles que oram. Duas pessoas que nós estamos em oração manifestaram nessa tarde uma melhora grande, nos quais os seus familiares disseram que é milagre que está acontecendo. Um é o filho da irmã Domingas, o Marcos, e a outra pessoa é a irmã Liamar também, que possivelmente já vem para Goiânia amanhã. Quem pode dizer glória a Deus? Livro do Jonas, capítulo 1 e o versículo 8. Só um versículo. Desde já agradeço demais a Deus pela presença de todos vocês. Vamos fazer de tudo para não passar do horário. Agradeço aqui o Elias, agradeço o Percival, o Zé Adão, todos os obreiros, os irmãos estão lá na portaria. Agradeço demais o pastor Manuel dos Reis. Para mim é pastor, o senhor é pastor, tá, irmão? E o senhor completa hoje mais um ano de vida, com saúde. A hora que o senhor quiser já ir subindo para cá, no final a gente vai fazer aquele momento especial de oração e agradecimento a Deus. Agradeço a Deus pela vida do Zacarias e a sua esposa, a sua família, que tem sido nesse momento o motivo das nossas orações de agradecimento, porque estamos vendo um sinal de Deus na vida desse casal. Agradeço o pastor Wellington, todos os pastores. Jonas capítulo 1 e o versículo 8, diz assim, ó. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Vamos orar de novo? Pai Celestial, nesse momento, Senhor, se é verdade, e eu sei que é verdade, que o Senhor tem nos iluminado para falar nesse assunto, sobre esse profeta do Senhor, meu Pai. Então faça com que todos os que estão aqui, todos aqueles que vão assistir esse vídeo depois, possa entender, meu Pai, como o Senhor tem falado comigo a respeito dessa mensagem que o Senhor nos deu para o dia de hoje. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Meus irmãos, vamos falar hoje um pouco. É claro que não dá tempo de falar, eu já peço até perdão para vocês, que não dá tempo da gente ler os 4 capítulos do livro de Jonas. São 4 capítulos maravilhosos. O primeiro capítulo mostra aquela irreverência ou rebeldia do profeta que todos nós conhecemos, ao ponto de
além de não atender um chamado de Deus, resolver ir para outra banda. Ele confrontou a Deus. No capítulo 2, a gente vai ver uma coisa terrível acontecendo com ele, quando ele teve que ser lançado no mar e ser engolido por um peixe. No capítulo 3, que já está encerrando já o livro de Jonas, nós encontramos ele são e salvo, mesmo depois de ter passado por essa grande tribulação, de ficar 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe. Mas ele não morreu, Deus o perseverou com vida, e já vimos no capítulo 3, ele pregando a mensagem dura para uma grande cidade, a cidade de Nínive, aonde mais de 120 mil pessoas, eram pessoas que não conheciam a Deus, e eram pessoas cruéis, pessoas que precisavam de ouvir a mensagem. Agora, no capítulo 4, o último capítulo, que é a razão pelo qual a gente vai começar a pregação hoje, sempre a gente começa pelo começo, eu vou começar pelo fim, né? Pelo final. O capítulo 4, se a gente começar a entender o capítulo 4, o que aconteceu no capítulo 4, nós vamos entender o capítulo 1. Aí nós vamos entender também o porquê de muitos problemas que têm acontecido nos dias de hoje com o povo de Deus, e a gente não tem uma explicação plausível. Veja bem, no capítulo 4, como eu disse, é o momento em que Jonas, que deveria, de acordo com a pregação do próprio Senhor Jesus, deveria estar fazendo aquele momento de agradecimento pelo resultado da pregação, da sua pregação, da pregação dura que ele fez, quando aquele povo se converteu dos seus maus caminhos. O rei daquela cidade tomou uma atitude, devido à pregação do servo de Deus, ele tomou uma atitude de todo mundo fazer o sacrifício, buscar a Deus. Até os animais tiveram que fazer jejum por determinação do rei daquela cidade. Então houve uma conversão em massa, digamos assim. Porém Jonas estava triste, porque aquele povo se converteu a Deus. E aí é onde que é difícil explicar isso. Aí é onde que entra o problema da religião, quando ela não é saudável, quando ela não é perfeita e quando ela não ouve na sua plenitude a voz do seu Senhor. Aí nós entendemos que Jonas não era uma figura, um retrato da igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira, ela não pode ficar triste quando alguém escuta a mensagem do Evangelho, se arrepende e busca a Deus. Mesmo que não seja daquele jeito que a gente queria, mesmo que não seja na congregação que a gente está, mas Jonas precisava compreender o que é perdoar. Diga comigo, perdoar. Dito isso, vamos para a introdução de hoje. Antes de fazer a introdução, vocês sabem que todas as vezes que nós começarmos uma pregação, vocês... Pode tirar um pouco dessa luz agora, irmão? Agora, da agora para frente, vocês vão olhar para o telão e não para mim mais. Todas as vezes que a gente começar um culto oficial, vai estar no telão esse banner, que foi o tema escolhido para esse ano, em toda a convenção de Madureira, ou pelo menos no campo de Vila Nova. Não tenho certeza se é toda a convenção, não. Fico devendo isso. Mas no campo de Vila Nova, no Ministério de Vila Nova, tenho certeza. Aquele banner lá da frente, vocês vão ver que vai trocar aquela lona, vai colocar o adesivo da dupla honra. Vamos estar no ano todo tentando entender sobre esse assunto de dupla honra. E falando nisso, eu já aproveito para fazer um convite especial para que todos estejam presentes no culto de quinta-feira aqui na igreja e também na Escola Bíblica Dominical, que começamos aí um ensino maravilhoso falando sobre como enfrentar e vencer os ataques que vêm do mal através das heresias. E nesses dias que nós estamos vivendo agora, são muitos esses ataques, então precisamos de tomar
muito cuidado. Então já aproveito, porque isso faz parte da dupla honra, para que a gente possa realmente ser honrado por Deus. Diz que a humildade precede a honra, ela vem antes da honra, né? Então precisamos ser humildes diante de Deus, ouvir a sua voz, pregar a sua palavra, não aceitar um evangelho mentiroso, falso, como o Percival já usou na oração aqui, uma cobertura que parece de verdade, mas não é verdade, e isso a gente aprende no domingo de manhã, certo? Então deixo aqui o convite, domingo de manhã, domingo à noite, quinta-feira, e me parece que amanhã já foi marcado o culto no lar também, né? Na casa do Vardão. Então, do pai do Vardão. Então o culto de amanhã vai ser na casa do pai do irmão Edivaldo, que nós chamamos de Vardão, certo? Tudo bem, meus irmãos? Aguenta aí, agradeço a Deus pela vida da irmã Divina Lúcia, da sua mãe que está com a gente. Agradeço aí pela irmã Alcina que está aqui, todos os irmãos, a irmã Lurdinha que veio, vocês vão participar da Santa Ceia. A pastora Raquel vai preparar ali a Santa Ceia, nós vamos participar no finalzinho, tá bom? Muito bem, vamos para esse começo. Como eu disse, aqui está no último capítulo do livro de Jonas. Diga comigo, não entendeu a profundidade da mensagem que pregava. Isso, olha no telão. Está dando para ler bem, né? Salvação e não morte. Nós não pregamos morte, nós pregamos vida. Pregamos salvação. Então Jonas era para ser uma figura da igreja que prega uma mensagem com profundidade, aonde o seu principal objetivo é salvar e não matar. Sabe, irmãos, insubmisso ao próprio Deus, desejou morrer. E sabe por que Jonas desejou morrer? Porque estava com uma doença terrível? Não. Porque foi roubado? Não. Será que foi porque ele não morreu na barriga do peixe e agora queria morrer já que estava saudável? Não, também não. Mas porque ele não entendeu nada. Eu prefiro falar que não entendeu para não dizer outra coisa. Ele não entendeu nada a respeito da misericórdia de Deus. Toda vez, irmão, eu vou repetir isso, todas as vezes que nós nos deixamos levar por probleminhas, que achamos que nós somos o senhor da razão, nós estamos assumindo o mesmo papel de Jonas. Jonas se sentiu ferido porque ele se achou mentiroso, quando ele disse que aquele povo ia morrer em 40 dias, porque Deus tinha determinado, e depois aquele povo não morreu. Então ele, como não sabia o que é o perdão de Deus, não entendia o que é a mensagem da salvação, que é a mensagem da boa nova, que é a função primordial da igreja, então ele ficou triste porque aquele povo foi salvo. E desculpe, irmão, esse livro, esse tema, ele dá para pregar muitos pregadores pregam outros tipos de mensagem dentro desse livro. E tá certo também. Mas eu escolhi nessa noite mostrar para vocês um lado que talvez um pregador nunca pregou, devido ao fato de Deus estar me mostrando que aquilo que nós pensamos que é uma igreja de verdade na terra, não é ainda uma igreja de verdade. E parece que por misericórdia de Deus, Deus fez com que a leitura oficial de hoje, que foi lida através do pastor, exatamente a carta para a igreja de Éfeso, mostra exatamente isso. Que algo estranho estava acontecendo naquela igreja, que Deus não estava se agradando. Eu não estou dizendo que isso acontece no Jardim Guanabara 2, pelo contrário. Eu aprendo tanto com Deus nessa igreja que eu nunca aprendi em outra igreja. Mas num sentido geral, quando nós falamos a igreja do Senhor,
Podemos considerar talvez que nós somos uma pequena fagulha, e nem estou falando nós do Guanabara 2, estou falando todo o ministério de Vila Nova, que já passa de 300 congregações. É uma pequena fagulha dentro desse mundo cristão, que vai ser arrebatado um dia, e que vai ser acolhido no céu, e o Senhor vai receber como o seu povo. Veja, talvez se Jonas tivesse esse entendimento, que o povo de Deus não é exclusividade de uma congregação, de um campo. Talvez ele poderia entender que Deus queria salvar aquele povo. Poderia tornar, olha, o próprio Senhor Jesus recebeu visita de pessoas que antes não eram pessoas de Deus. O próprio livro de Ruth mostra a conversão dessa mulher chamada Ruth, e que através dela, que ela é uma figura da igreja, porque a gente, irmão, a gente era gentil, a gente não tinha parte com Deus, a gente não tinha nada com Deus, mas através do Senhor Jesus, nós nos tornamos povo de Deus. Mais do que isso, eu ouso dizer, nós nos tornamos a igreja do Deus vivo na terra. E isso é motivo da gente se alegrar. Eu não posso ficar brigando com o irmão, com a irmã, ou com o vizinho, porque alguma coisa aconteceu, ou porque o irmão, ou a pessoa lá da rua, né, o carro passou e buzinou para mim, e me xingou de um nome que eu não gosto, xingou minha mãe. Eu não posso ouvir e receber isso. Deus me escolheu para uma missão especial de levar as boas novas. Como que eu vou levar as boas novas se eu não entendo as boas novas? Então, irmão, Jonas foi insubmisso ao próprio Deus, desejou suicídio. Então, Deus era culpado de Jonas desejar o suicídio? Tem um ancião da igreja Congregação Cristã, que eu não tenho nada contra, mas eles têm contra a gente, mandando o cacete na igreja, porque uma irmã do ciclo de oração cometeu um ato terrível. Nós estamos vivendo o final dos tempos, irmãos. Ninguém está livre disso. Jonas queria se suicidar. Não era culpa de Deus. Deus tinha salvado ele lá no ventre do peixe. Deus tinha feito ouvido a mensagem que ele pregou, fez com que muita gente se salvasse. Então, irmão, é preciso a gente entender qual que é o papel da verdadeira igreja do Senhor Jesus aqui na terra, para nós não sair por aí cometendo erros, achando que tudo que faz contra nós é motivo da gente ficar zangado. Precisava aprender a perdoar. Por isso que eu comecei lá do último. Acho que agora a gente já vai lá. Hoje vamos começar pelo final da história, porque o galardão é para os vencedores. O prêmio é entregue no encerramento. Lembra quando Paulo disse: guardei a fé? No final. Quantas pessoas que não guardaram a fé, homens, mulheres de Deus, mas o prêmio é entregue sempre no final. Por isso nós começamos no final, para a gente mostrar para vocês que o final de Jonas não foi legal. Não vimos ali características que devemos seguir, como povo de Deus. As três partes. Uma tremenda rebelião, a primeira parte, a parte 1. Uma rebelião contra Deus. Vou dizer mais, contra o Senhor do universo, o Rei, o Senhor que criou todas as coisas, que não dá para explicar, irmão. A gente devia ficar o tempo todo orando, falando com Deus, prostrando a grandeza que é o Senhor. Pois esse profeta cometeu uma rebelião contra Deus logo no começo. Não se dispôs a obedecer e ainda foi para outra banda
estava dormindo. Irmãos, eu fiquei lembrando aqui de Vasti. Vasti era uma rainha que não valorizou a coroa. Enquanto o rei estava fazendo um banquete, ela fez outro banquete paralelo. Faz a gente lembrar também de alguém que quis fazer algo paralelo com Deus, que foi o anjo que virou o Satanás. O anjo de luz, que rebeliou contra Deus. Toda rebelião é pecado, irmão. Faz a gente lembrar de Saul, que perdeu a sua coroa. Então, irmão, Deus não quer que a gente seja cristão por uns dias. Deus quer que cada dia a gente entenda o motivo por que a gente está aqui na terra. E eu não venho aqui para pregar uma super santidade, porque o Senhor Jesus não pregou isso. Eu não venho aqui também para passar a mão em cima de mundanismo. Eu venho aqui para mostrar para vocês que em todo momento, se a gente aceitar a posição que o Senhor nos chamou para ser a sua igreja, todo momento o Senhor vai estar falando conosco. Em toda esquina em que houver uma dúvida, haverá uma luz. Sem precisar de ser um fariseu hipócrita e ficar condenando todo mundo que não pensa igual eu. Aliás, na lição passada falou que nós temos que ter o pensamento bíblico. Não é o meu pensamento, não é o pensamento que eu acho certo, é o pensamento bíblico, que é o pensamento de Deus, que é o pensamento do Senhor, que é o pensamento da igreja. Se Jonas tivesse esse pensamento, ele não tinha ficado triste quando aquela cidade se converteu. Veja aonde a gente se encontra. Diferente de Noé, que aceitou o chamado de Deus com reverência, trabalhou a vida inteira e foi salvo. Diferente de Moisés, que deixou a glória do Egito para sofrer com o povo de Deus e foi salvo e salvou milhões de pessoas. Diferente de Abraão, de Paulo, de Rebeca, que aceitou o convite, que ela entendeu que aquele convite do Eliezer era um convite do Espírito Santo. E Rebeca se tornou a mulher de Isaac, que também é uma figura do povo de Deus na terra, e tantos outros. Na parte 2, a colheita de espinhos. Irmãos, nós sabemos disso, que sempre quando se planta espinhos, colhe espinho. Humilhados por ímpios. Viu o texto que eu li? Eles o acordaram porque ele estava dormindo. Primeiro tinha rebeliado contra Deus. Deus pediu para ele levar a mensagem numa cidade. Ele não quis e além disso foi para outra cidade. Usou o seu dinheiro, mostra que ele não era qualquer uma pessoa. A igreja do Senhor aqui na terra, ela não é qualquer uma. E também as religiões não é qualquer um. Sempre tem condição. Foi humilhado por ímpios. Confrontou com a verdade. Teve que enfrentar o mar e o ventre do peixe. Essa é a parte 2. E eu não quero que isso aconteça, irmãos. Mas isso é lei. É lei. Se eu não sigo a lei do meu Senhor, porque se eu sigo a lei do meu Senhor, a voz do meu Senhor, qualquer espinho que quiser vir, qualquer inimigo que quiser vir contra mim, ele mesmo disse, a mim pertence a vingança, eu defenderei, ai daqueles que tocar no meu ungido. Foi ele que disse, irmão. Mas quando eu, como Jonas, resolvo que é a figura de uma igreja bem fraca, bem fria, bem superficial, para não falar uma coisa maior. Quando ele decide
não levar em consideração uma mensagem daquele que fez o céu e a terra, que ele dizia que conhecia. Por que eu chamo ele de figura da igreja? Porque ele mesmo fala, eu sou hebreu. O clamor a Deus e a segunda chance. Sempre haverá uma segunda chance. Irmão, eu assisti um filme, e eu recomendo. O nome do filme é Uma Segunda Chance. Esse filme é legal. Um jovem, crente, de muito tempo, pais, famílias crentes, resolveu deixar a casa de Deus e ir para o mundão. Irmão, nesse filme tudo começou a dar errado a partir daquele momento. Tudo começou a dar errado, nos seus negócios, tudo, a sua família, as brigas. De repente algo maravilhoso aconteceu. Abriu-se os seus olhos novamente, ele recebeu uma segunda chance. E ele voltou para Deus. Mas ele voltou diferente, ele voltou com tudo mesmo. E lá no filme mostra, no final do filme, quanto aqueles antigos amigos queriam levar ele de novo para a Gandalha. Não, ele era mais poderoso do que eles. Ele dizia de jeito nenhum, eu é que convido você para ir comigo para buscar a Deus. Eu é que convido você para buscar a Deus na minha igreja comigo no domingo à noite. Ele tomou a ousadia. Então, nós estamos vivendo dias, irmãos, difíceis, que qualquer coisinha é motivo para a gente desprezar o chamado de Deus. E não venha dizer para mim que, não, porque Jonas é porque ele era um profeta, isso não é para todos. Para todos. Todos que recebeu uma chamada de Deus, precisa reverenciá-lo como Deus. E não trocar uma congregação, uma religião, um pastor, um cantor evangélico, um pregador, nada! Isso é idolatria, porque Ele é o Senhor da igreja. E na parte 3, parece que está terminando, né? Mas não é bem assim não. O caráter farisaico, que ainda estava na vida dele. Sabe o que é o farisaico? É aquela coisa de egocentrismo. É aquela coisa de eu tenho a minha verdade. E vocês que sabem o mundo que a gente vive hoje, mesmo o mundo evangélico, você sabe que nós não estamos muito longe disso. Cada vez que a religião cresce, ela se torna senhora. Lembra lá do Apocalipse, quando fala de duas mulheres, que uma representa a igreja e outra representa a falsa igreja? E essa falsa igreja, ela estava embriagada com o sangue de santos, dos santos. Ela é chamada de grande prostituta, porque ela ousou a desprezar o Criador, e ela criou o seu próprio caminho, a sua própria verdade. E ali a gente vê o julgamento da grande prostituta. Se eu não estiver enganado, em Apocalipse, capítulo, não sei, acho que capítulo 17, eu acho. Aí, ó. Caráter farisaico. Ingratidão com ele mesmo. Ele estava sendo ingrato a ele mesmo, porque o trabalho das mãos dele estava dando resultado. Ingratidão com os ninivitas, que ouviram a mensagem de Deus que ele pregou. E mais do que isso, ingratidão ao Senhor. Mas no final da história, o Senhor ensina calmamente, olha o Deus que a gente serve, o segredo da verdadeira igreja, ou do verdadeiro povo de Deus. Uma noiva pura, incontaminada, fiel, e que será arrebatada. O que o Senhor ensinou para ele? No final, basta a gente lembrar de Lucas capítulo 15, quando aqueles dois filhos rebeldes, um rebelde que saiu de casa e um rebelde que ficou dentro de casa, mas também era um pródigo porque não tinha conhecimento do grande amor de Deus. E sabe o que o pai fez no final de tudo? Ofereceu a eles o verdadeiro amor, calmamente,
disse ao que saiu de casa, e calmamente disse também àquele que estava em casa, mas não tinha entendido ainda a grandeza de Deus. Então, no final do livro de Jonas, você pode ler em casa, são só 4 capítulos, você vai ver que Deus calmamente falou: ô Jonas, você... Aí Deus gosta de falar através de ilustrações. Aí Deus fez criar uma boboreira, naquele momento final ali. Porque ele saiu, irmão, e sentou ali, eu acho que numa praia, fez uma cabaninha ali para ver a cidade ser destruída. Mas Deus já providenciou uma boboreira, e aquela boboreira cresceu, e ela foi a sombra para ele. E ele ficou feliz demais. Imagina, você num deserto causticante, ou numa praia deserta, de repente nasce uma árvore com aquela folha larga, e aí dá aquela sombra gostosa, e você, ai, glória a Deus, diga glória a Deus. Jonas ficou feliz. Só que aí no outro dia a boboreira morreu. Deus permitiu que viesse um lagarto e comesse a raiz dela, e ela morreu. Mas Deus fez isso acontecer para tentar mostrar para ele que a vida é maior do que o sustento da vida. Tem muito crente que está dando valor no sustento da vida, mas não dá valor na vida. Tem muito crente, Deus queria mostrar para ele que o altar é maior do que a oferta que traz no altar, o que coloca no altar. Porque ele disse: olha, se você ficou triste porque a boboreira morreu, como que você não se alegrou com uma cidade inteira, 120 mil pessoas, vidas, que iriam morrer, mas não morreram porque se arrependeram? E porque você não ficou feliz, Jonas? Eu penso que ele ficou uns minutos ali, tentando entender. Deus fez a boboreira, mostrando que ele deu mais valor a uma planta. E Deus ainda disse para ele: você está valorizando mais a planta do que toda essa multidão de gente que precisava de ser salvo. A gente precisa de entender isso, irmão. Eis aí um grande problema, de que quando a igreja cresce muito, é preciso crescer também o temor a Deus, a simplicidade, a humildade, a disposição para orar. E não é só orar no templo, não, orar em todo momento. Porque nós podemos crescer na terra, mas vai crescer também os desafios, as batalhas, as guerras. Não podemos fazer como aquela grande prostituta lá do Apocalipse, que criou a sua verdade, que criou o seu testamento, que criou o seu próprio estatuto, daquilo que ele achava que era verdade. E eu vou falar alguma coisa para vocês aqui. Eu vou até saltar para frente aqui, porque não vai dar para falar tudo. Eu já falei, o livro de Jonas, 4 capítulos reveladores, mostrando as fraquezas que podem nos levar ao abismo, mesmo sendo conhecedores. Veja que legal, né, irmão? O livro de Jonas, esses 4 capítulos, são reveladores e mostram as fraquezas que podem nos levar ao abismo, mesmo sendo conhecedores. Não se engane, meus irmãos. Deus já tem mostrado o que é a sua principal vontade aqui nessa terra, que é que as pessoas se convertam. Daí nós entendemos a mensagem de Jonas. Deus queria que aquele povo se convertesse. Então a mensagem de Jonas era como a mensagem da igreja de verdade. Mas ele não entendeu isso. Ele não entendeu que ele era a igreja do Senhor, que ele era boas novas, que as boas novas de Deus estavam na boca dele, que ele era o Salvador, que Deus determinou através dele, ele seria o Salvador daquele povo, da mensagem poderosa que ele pregou. Mas ele não entendeu isso.
muitos de nós também até hoje não entendemos o verdadeiro significado da gente ser povo de Deus aqui na terra. E é por isso que vivemos uma vida mais ou menos. E é por isso que vivemos criticando os outros. Porque quando a gente entender o que é realmente ser igreja, a primeira coisa que a gente vai entender, irmão, você não vê, por exemplo, Noé maldizendo as pessoas. Você não vê Noé murmurando, você não vê Abraão murmurando, você não vê Moisés murmurando. Porque eles estavam focados naquilo que o Senhor, eu falo até olhando para cima, porque é o Senhor, irmão, é o Senhor que a grande maioria, até mesmo de cristãos, ainda não conhece esse Senhor de verdade. Jó disse: eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora não, Jó disse isso. Foi Jó, não foi Ló não. Aliás, Ló, irmão, tem um pregador que prega a vida de Ló como a figura daquele crente que vai rebocado, a reboque. Mas eu vejo Jonas pior ainda. Porque o Ló, pelo menos ele tinha lá o seu tio, né, que estava lá intercedendo. E Jonas, irmão, foi ele mesmo que teve que orar, né? Na barriga do peixe ele orou. Pois é assim o religioso, irmão. A pessoa que é só religioso, mas não entende o amor de Deus, não aprendeu a perdoar ainda. Na hora que ele está na barriga do peixe, ele ora. Na hora que a coisa está difícil, ele vira santo. Meu Deus do céu. Ele pede oração até para os cachorros. Sabe? É Jonas. Mas por incrível que pareça, quando ele saiu daquele inferno que ele estava vivendo, Deus salvou ele, pois ele não tinha se convertido direito ainda, irmão. De novo, ele voltou a blasfemar e a desafiar a autoridade do Senhor Deus. A pregação de hoje, irmão, é para a gente nunca ousar a desafiar a Deus. Aí a figura, né? Caindo no mar, o peixe está vindo. Aqui é o versículo que nós lemos: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, porque muitos mal que acontece é por culpa nossa, porque nós não tratamos Deus como precisa tratar, não assumimos o nosso papel, temos uma boca grande demais, uma língua grande demais. Me desculpe eu estar falando isso aqui, eu estou falando para mim também. E ele estava sendo agora humilhado, sendo confrontado por pessoas ímpias. Declara-nos por que nos sobreveio esse mal, que ocupação é a tua, de onde vens? Lembra que eu tenho falado aqui? A gente precisa saber da onde a gente veio, espiritualmente falando. Não vai dizer, eu vim lá da Bahia, eu vim lá do Goiás, eu vim lá da... Né? Não é isso. Nós estamos falando de algo muito mais profundo. No sentido espiritual, a gente veio lá do tremendal de lama, lá do poço, do fundo do poço. Deus nos resgatou do abismo. Então a gente veio de lá, e porque a gente veio de lá, Jonas tinha vindo de lá, ele era profeta. Então agora a gente tem que viver, entendendo, dizendo para nós todo dia, da onde eu vim, quem eu sou hoje. Não precisava daquele povo ter que perguntar para ele, porque antes mesmo daquele povo chegar para ele, ele sim deveria estar primeiro, que se ele tivesse no plano de Deus, nada daquilo teria acontecido. Se a gente fazer aquilo que é para a gente fazer, muitos males não acontecerá. Está na Bíblia. Desculpe eu ter que pregar isso. Só já partindo para o final aqui, irmão. Veio do reino do norte. Jonas, ele veio do reino do norte, aonde tinha acontecido uma rebelião, tinha acontecido divisão, tinha uma
prosperidade falsa, uma força capaz de ouvir Deus e mesmo assim traçar o seu caminho. Viu porque é perigoso a gente crescer muito? Viu porque é perigoso a gente, quando a gente tiver muito conhecimento, a gente não deixar o conhecimento subir para a cabeça? Viu porque a igreja do Senhor na terra está vivendo um momento difícil? Porque ela tem crescido muito em prosperidade. E ela pode traçar o seu caminho. Ela pode, sabe o que eu estava olhando, irmão? Não sei se a gente vai ter isso aqui. Mas o pai de Jonas, o Amitai, lembra? Jonas, filho de Amitai. E esse Amitai, o nome dele significa a sua própria verdade. Foi por isso que eu temia, amados irmãos. A gente não pode querer ter a nossa verdade. E eu quero ser excomungado, eu quero ser apedrejado, se um dia eu quiser passar para vocês a minha verdade. Eu tento passar para vocês a verdade que o Senhor passa para a sua igreja, e eu procuro ser a igreja do Senhor, que não é de mais e nem de menos. Os discípulos do Senhor é um bom exemplo para a gente seguir, porque os discípulos do Senhor, eles procuravam seguir o seu Senhor. E todos eles, depois que o Senhor foi, todos eles pegaram a mão no arado, não se importaram de morrerem sem muito dinheiro, de morrerem apedrejados, de morrerem de perseguição, mas ele estava ligado naquilo que o Senhor falou para eles. E é isso que é ser igreja do Senhor na terra, irmão. Não é deixar a voz forte da religiosidade falar mais forte no nosso coração. Mas então, isso faz lembrar do Amitai, o pai de Jonas, que o próprio nome diz, a minha verdade. Ele tinha a verdade. Acho que está escrito isso aqui, ó. O reino de Jeroboão II foi na época de Jonas. Foi marcado por conquistas territoriais, prosperidade comercial e a condenação de profetas. Parece que isso não é muito estranho, né, irmão? E Jonas veio de lá. Então alguma coisa ele trouxe de lá. Irmão, se a gente vive aqui na igreja um louvor, um temor, o setor vai ser influenciado. Sabe, as cidades vizinhas. É por isso que a gente insiste em cada dia a gente continuar sendo, não abrir mão da nossa coroa e cada dia procurar fazer com que ela melhore mais. Essa fotografia aí é o rei Jeroboão II. Não vou falar sobre ele porque nós já falamos, né? Mas eu vou falar um pouquinho. Olha, vou colocar meu óculos aqui para ficar mais fácil. Ele era filho de Joás, cometeu o pecado de fazer o que era mal aos olhos do Senhor, o rei, que governava na época de Jonas. Dividiu o reino, deslocou o culto oficial de Jerusalém para santuários em Betel e Dan. Olha só, irmão, isso é de alguma coisa mudar a verdade da palavra, mudar a verdade do evangelho. Isso não pode. Estabeleceu os sacerdotes dentre o povo que não era família de Davi. Sabe o que é? Consagrar pessoa que não tem chamada nenhuma, mas só para dar um presente, dar Irmão, isso é perigoso demais. Jeroboão fez isso. Consagrou os sacerdotes que não era da família de Davi. Preocupou com a influência dos irmãos de Judá, ciúmes. Imaginou que todas as coisas poderiam acontecer ao invés de confiar nas promessas de Deus. Jeroboão era rei, era povo de Deus, era para ser Deus. Mas Israel, e era reino do norte, era Israel. Pastor Zé Adão vai explicar um dia melhor sobre isso aqui. Reino de Israel, irmãos, era como se fosse aquela religião mais fria. Foi o povo que desviou primeiro. E o resultado é isso aqui, ó. Esse rei, que era para ser temente a Deus, desviou o lugar do culto, consagrou pessoas que não tinham chamada, que não era da descendência de Davi, e levou o povo a confiar em suas promessas
e não nas promessas de Deus. É sério isso, irmão. Queria ficar falando aqui, ó. Jonas é o retrato de um cristianismo superficial. Eu estou falando isso, irmão, no sentido geral, porque vai ter aquele pregador que vai entrar contra mim, né? Não, mas Jonas e tal. Mas no sentido geral. No começo, mostrou isso quando confrontou Deus. Depois, quando foi salvo do peixe, também quando pregou a palavra, mostrou isso também, quando não valorizou a sua própria vida, queria se matar, mesmo depois de ter pregado uma mensagem da mais poderosa. Crente superficial é capaz de ouvir a palavra e adaptá-la ao seu modo de interpretar, sem mesmo pensar nas consequências. Olha que coisa séria, meu irmão. Porque sempre confia nos benefícios da misericórdia em seu favor. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus vai, né? Mas a igreja do Senhor Jesus, ela precisa pregar a misericórdia, viver a misericórdia e também receber a misericórdia. Não é só receber a misericórdia. O profeta Jonas era hebreu do reino do norte de Israel. Jonas era filho de Amitai, que também foi profeta, cujo nome significa minha verdade. Já viu isso? Minha verdade. Eu sei que eu estou certo. Ai, ai, ai. Terminamos. Porque isso aqui eu preguei no começo. Não entendeu a profundidade da mensagem, que a salvação era melhor do que a morte, foi insubmisso ao Deus, desejou suicídio, precisava de aprender a perdoar. Fiquemos de pé, meus irmãos. Quero convidar aqui o obreiro para, por favor, pode ligar isso aí agora, a luz, por favor, e Deus abençoe. Irmão, muito vocês, Deus abençoe cada um dos irmãos. Ficamos de pé. Quero convidar o Elias começou o culto, ele vai terminar o culto. E já convido o senhor, irmão Manel, para o senhor vir para cá. A gente vai fazer a oração pelo senhor com muita alegria. Já deixo o convite para todos vocês que vão participar da Santa Ceia, o pastor José Adão, a pastora Raquel também, se ela puder ajudar, vão dar a Santa Ceia para vocês aqui, depois que terminar o culto, tá certo? Esse momento agora é momento de oração. Talvez vocês não me vejam aqui no culto de oração, mas pode ter certeza, estou falando diante de Deus. O homem que é de Deus, mulher que é de Deus, tem que orar todo momento. Um grande homem de Deus, alguém perguntou para ele, quanto tempo dura a sua oração? Ele falou, olha, eu não me lembro de ter orado mais do que 2 minutos seguidos, mas também não me lembro de ter ficado 2 minutos sem orar. Crente que é a igreja de Deus, ora a todo momento, porque ele alimenta da voz do seu Senhor. Ele não alimenta de lixo desse mundo e nem de heresias desse mundo. Ele alimenta da voz do Espírito Santo que fala a todo o tempo. Então, oremos em todo o tempo. E podendo orar na igreja, oremos na igreja porque é melhor ainda. Vamos orar junto agora. Elias. Levante a mão para o céu, irmãos, vamos orar. Deus eterno, Pai amado, te agradecemos pela oportunidade, meu Pai, de poder te servir, pela oportunidade, meu Deus, de ter te conhecido, ó Deus. Muito obrigado por teu Filho Jesus Cristo, meu Pai, nos escolher neste mundo vil e perverso. Meu Deus, muito obrigado pelo